Ah, tá. Então, nós passamos o texto para vocês lerem, o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Como vocês têm notado, nós estudamos sempre um capítulo a cada semana. E hoje, então, ficou o capítulo 11. E eu não sei quantos de vocês conseguiram ler esse texto e o que vocês repararam. Quem leu, o que vocês notaram de diferente do texto da semana passada, do 10? Alguém sabe me dizer? O que notou de diferente, ou de parecido, ou de igual? Começando a sentir calor. Alguém lembra? Olha, de parecido que eu achei foi que o pessoal continua reclamando para Pedro que ele entra na casa das pessoas que não deveria ter entrado, né? Que não é certo, não é assim que se faz. E ele se defende descrevendo toda aquela cena, né? Da baixa daquele tecido com todos os animais em cima, e que Deus fala com ele que aquilo que Deus limpa não fica impuro, né? Que então eles podem aceitar. Então, eles se convencem de que eles devem aceitar as pessoas assim como eles são, quando Deus diz, eu quero assim, e vocês não têm que estar discutindo muito, mas simplesmente fazendo aquilo que eu peço, né? Muito bom, Henriqueta, isso mesmo. Foi uma continuação da semana passada, o capítulo 10, né, onde acontece toda aquela visão de Cornélio, que tem uma visão com o anjo. Pedro também tem uma visão, né, do lençol, que se dá do céu, com vários tipos de animais, né, répteis, e animais que eram considerados para os judeus impuros, que não poderiam ser comidos. E agora, novamente, então Pedro recebe uma orientação de Deus e o Espírito Santo fala com ele que ele é para ir com aquelas pessoas que vêm buscar e que ele não temesse, que ele ficasse calmo, tranquilo, porque Deus estaria com ele. E o interessante que a Henriqueta colocou muito bem, é que o evangelista Lucas, ele vai narrar essa história, esse fato que aconteceu, e ele era tão importante que ele narrou 2 vezes, na íntegra, né? No capítulo 10 e no capítulo 11. Só que no capítulo 11, depois dele narrar, ele segue adiante com outras questões, é o que nós vamos ver hoje. A primeira coisa eu gostaria de colocar para vocês é que o livro de Atos, então, quem escreveu foi o evangelista Lucas. Ele, então, na época, todos nós sabemos que não tinha a facilidade que nós temos hoje, né, de papéis, né? Quando a gente precisa de um caderno, é tão fácil ir numa papelaria, comprar um caderno, escrever. Hoje as pessoas nem mais escrevem muito com o caderno, no caderno, acaba anotando sempre no notebook, no celular, né? Os adolescentes, tudo isso. E a gente percebe que, às vezes, a gente nem para pensar como era difícil naquela época, como que, para preservar um dado, um fato importante, eles precisavam de rolos, né, de papiro. Papiro era uma planta, né, de uma árvore que ele era muito pesado e o máximo que tinha, um rolo, ele media no máximo 11 metros. E 11 metros
de um rolo já muito pesado e muito grande, e difícil de você locomover e guardar, vocês imaginam isso, né? Lucas tinha 11 metros, mais ou menos, para ele colocar todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, agora, ele tem muitas informações e ele tem um espaço ali reduzido, que ele precisa selecionar aquilo que precisa ser guardado, aquilo que precisa ser preservado, aquilo que não pode ser esquecido de jeito nenhum. Então esse fato de Cornélio, ele fora tão importante que Lucas fez, então, questão de registrar de uma forma bem íntegra no capítulo 10 e no capítulo 11. Se vocês examinarem direitinho, vocês vão ver que ele cita, né, ipsis liter, né, o que falou no capítulo 10, ele cita novamente no capítulo 11. E aí, vamos lá. Por que será que Lucas ele deu ênfase a esse fato? Uma das coisas que estava acontecendo é que nós, às vezes, nem paramos para pensar, é que o cristianismo, lá no seu nascedouro, ele esteve muito perto de se transformar em outro tipo de judaísmo, né? Então, ele estava muito próximo. Então, por isso, a importância de salientar a ação do Espírito quando ele abre, né, para vencer essa barreira cultural, racial, de levar o evangelho, a boa nova da salvação aos gentios, aos pagãos. Então, eu vou ler alguns versículos apenas, para não ficar muito tempo, porque são, deixa eu ver, 30 versículos, são 30 versículos do capítulo 11. Então, eu só vou ler, no primeiro momento, só de 1 a 4. Diz assim: os apóstolos e os outros seguidores de Jesus, em toda a região da Judéia, souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Então, aí paramos aqui. Os cristãos judeus lá de Jerusalém ficaram sabendo do que tinha acontecido com Pedro, que Pedro tinha ido à casa de Cornélio, que era eu falei na semana passada que ele era um centurião, e que na questão de polícia hoje, policiamento, ele estaria mais ou menos no cargo de primeiro sargento, e ele tinha um batalhão, coordenava um batalhão de 600 homens. E Cornélio era um homem temente a Deus. E Deus, então, mandou o seu anjo, disse que tinha escutado as suas orações e tinha recebido as suas esmolas, as esmolas que ele dava para as pessoas necessitadas. E que era para que ele buscasse Pedro, porque Pedro iria falar palavras de salvação para que ele e sua casa fosse salvo. Então, Cornélio, mais do que depressa, mandou 3 homens, né, da sua casa em busca de Pedro. Enquanto isso, Pedro também tem a visão, né, que nós já ouvimos na semana passada. E quando os homens de Cornélio chegam no portão, Pedro entende o que quer dizer aquela visão, né? Aquela visão não era para ele matar e comer aqueles animais, era para que ele pudesse entender de que havia algo que precisava ser quebrado, barreiras,
de preconceito e discriminação, intolerância religiosa. Então, que Deus estava chamando Pedro para ir, né, em direção aos gentios, às pessoas que não eram de tradição judaica. E Pedro vai com esses homens. E para um bom judeu que Pedro era, ele não podia nem mesmo entrar na casa de Cornélio, no máximo na porta. Ele deveria voltar para trás. Ele não podia entrar na casa de Cornélio, ele não podia comer nem sentar à mesa de Cornélio. Por quê? Porque ele era um judeu. Mas quando ele sente, né, que Deus coloca, né, através do Espírito Santo, mostrando que ele não podia considerar impuro aquilo que Deus purificou, Pedro entende que ele precisava levar o evangelho, as boas novas de salvação a Cornélio, e que ele também estava sendo aceito por Deus. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas que estavam ali. Agora, uma coisa interessante é que Pedro não foi sozinho, né? Pedro ele levou 6 homens, 6 pessoas que eram também da religião judaica e que eram pessoas que que seguiam, né, o cristianismo, assim como Pedro, eram pessoas convertidas ao cristianismo. Então, quando essas pessoas também ali presenciaram aquilo que Deus havia feito através do Espírito Santo. E aí, quando Pedro, essa liderança de Jerusalém pede a explicação, Pedro, então, ele fala, lá no versículo 7, e fala assim, de fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Né? Quem era eu para ir contra Deus? E antes disso, Pedro também fala que o João Batista batizou com água, mas Jesus tinha avisado que ele batizaria também com o Espírito Santo. E é algo que ocorre, então, no momento que Pedro começa a falar, começa a anunciar as boas novas de salvação, o Espírito Santo desce ali, desce sobre aquelas pessoas e elas falar em línguas e serem pessoas tocadas pelo Espírito Santo. E ele fala, né, mostra ali, quem era eu para ir contra, né, aquilo que Deus havia feito? E quem era eu para ir contra Deus? Quer dizer, se é Deus que está mandando o Espírito Santo, por que eu vou me colocar contra? Né? Se Pedro não aceitasse aquela missão, ele estava se colocando contra o próprio Deus que havia mandado o Espírito Santo para os gentios. E uma outra coisa importante é que Pedro, ele levou essas testemunhas. Na lei egípcia, um fato, ele só podia ser considerado verídico na presença de 7 testemunhas. Então, se Pedro já tinha 6 irmãos que estavam ali e que eles conheciam bem a lei, e Pedro era o 7º, então era algo que tinha veracidade, que era verdade e que podia ser comprovado. A outra coisa, na lei romana, por exemplo, para um documento que era muito importante, para ter veracidade, ele precisava de 7 selos, para mostrar que realmente aquele documento ele era importante, que valia a pena ser investigado. Então, Deus preparou Pedro, né, a mente dele para vencer o preconceito e a discriminação através daquela visão que ele teve. Então, Deus foi trabalhando no coração de Pedro, porque não era fácil para ele, né, como judeu circuncidado,
né, levar a palavra de Deus para alguém que eles consideravam que não mereciam, né, que eram pessoas impuras, eram pessoas que não merecedoras de tamanha graça, de tamanho presente. Por quê? Para muitos judeus, o máximo que o cristianismo devia ser levado era para os judeus, e não os não-judeus. E agora, Pedro, então, vê que ali o dom do Espírito Santo se faz presente. E o dom do Espírito Santo, ele é dado de graça. Ele é dado de graça e supera todos os nossos tabus, todos os nossos preconceitos. O Espírito Santo, ele não se deixa prender por nossos preconceitos, nem tampouco pela forma como nós vivemos. Ele não é preso em grupos sectários, né, que acha que pode prender o Espírito Santo. Não, ele é livre, né, para agir da maneira que ele quer. E no Testamento, o Espírito ele é visto como um vento, né? Alguém sabe quando você está num lugar se você pode prender o vento? Ou você sabe de onde vem o vento? Né? Às vezes a gente está num lugar, a gente não sabe de onde vem. Ele vem e ele enche, né, toda a casa aonde nós estamos. Ele traz frescor, né, para o calor, ele movimenta as coisas, ele não deixa nada de forma igual. E também o Espírito Santo, ele é visto também como fogo. O fogo que aquece, que dá calor, o fogo que queima, o fogo que incendeia, que inflama, né? Os lugares menos prováveis. Se a gente, quando viaja, né, você vê, às vezes, alguns lugares secos, e a gente vê que uma faísca de fogo, ela arrasa, né? Ela, num instantinho, ela avança para inúmeras direções, né? E depois a gente não consegue mais controlar o fogo, dependendo do tamanho já do estrago. E aí é precisa muita, mas muita coisa, e às vezes são matas, inúmeras situações onde tudo é destruído pela força do fogo. Então, o Espírito Santo, ele é como fogo também, que incendeia, que traz calor, que é a presença de Deus em nós, que nos torna diferentes e nos faz ser pessoas diferentes daquilo que nós éramos, porque tem esse poder de nos transformar. Quando eu estava estudando, né, esse texto, eu fiquei pensando, porque nos últimos tempos a gente tem escutado tantas críticas, né, a grupos, ainda hoje, infelizmente, nós estamos em 2021, e às vezes a gente escuta pessoas que ainda criticam, né, o próprio grupo de cristãos por pensar, né, de forma diferente, achar que o Espírito Santo só age dessa ou daquela forma. E, às vezes, a gente tem, ultimamente, eu tenho lido, meu filho até passou para mim um grupo, né, onde ataca pastores, igrejas, em nome de Deus, ou achar que esses pastores não servem a Deus porque não age dessa ou daquela forma. Então, a gente fica pensando como o corpo de Cristo pode estar dividido, né? O corpo de Cristo, ele é uma unidade. E a gente sabe que quando a gente está com um dos membros do nosso corpo, seja ele o menor, uma unha, um dedinho, né, do pé, quando a gente machuca, todo o nosso corpo sofre, todo o nosso corpo ressente da dor, né? Então, é uma pena que ainda hoje nós temos muitas brigas por intolerâncias religiosas, pessoas, né, que atacam o corpo de Cristo por pensar que o Espírito Santo se prende a normas e rituais, a determinados grupos, né? Como se outros grupos não pudessem ter essa manifestação do Espírito Santo.
esquecendo de que o Espírito é livre, né? Ele é como o vento, ele é como fogo, então ele é livre para agir da maneira como ele bem entender. E aí eu vou adiante para a expansão do cristianismo. E eu achei muito interessante, quando eu estava estudando, é que a expansão do cristianismo, ela começou lá em Antioquia, né, uma cidade que ela era a terceira cidade maior do Império Romano. Tinha Roma, Alexandria e Antioquia. E em Antioquia aconteceu o seguinte, que os cristãos, lá no versículo 26b, são chamados de cristão pela primeira vez, porque em Antioquia as pessoas gostavam de dar apelidos para os outros. Então, diversos grupos tinham apelidos. E o grupo de cristãos significava amigos de Cristo, e como se fosse um sorriso. E eles faziam essas brincadeiras. Então, em Antioquia, os cristãos foram conhecidos como esse nome, cristãos, amigos de Cristo. E em Antioquia também, ela era uma cidade que a mensagem de Deus chegou lá por pessoas que nós nem sabemos quem foi. É interessante que não foi por Pedro, não foi por Paulo, não foi Barnabé, eram irmãos anônimos. Porque lembra quando eu falei sobre a morte de Estevão, que Estevão foi morto, apedrejado? Então, a partir dali, começou uma grande perseguição aos cristãos. E os cristãos foram perseguidos e espalhados para todos os lugares. E à medida que ele foi se espalhando, foi crescendo também o número de cristãos. E aí, o que acontece? Os que receberam o evangelho em Chipre, né, que era uma ilha, Chipre e Cirene, eles então foram para Antioquia, né, nessa cidade grande, e começaram ali a falar do evangelho, a anunciar Jesus Cristo. E o que era tão interessante é que eram pessoas anônimas, que eles cumpriram a sua tarefa e não se preocuparam em deixar o nome deles na história, né? Eles não tiveram essa preocupação de registrar o nome deles na história, mas eles deixaram com certeza esse nome registrado no livro da vida, que é o livro da vida, né? Onde Deus tem marcado, né, o nome daqueles que serviram e seguiram até o fim a sua palavra. Então, a Antioquia era a terceira cidade maior do Império Romano, ficando apenas atrás de Alexandria e Roma. E essa cidade, ela era sinônimo da luxúria e da imoralidade. Havia uma deusa lá, que era chamada deusa Dáfne, que tinha suas sacerdotisas, né, que se prostituíam, né, no altar esse grande templo dessa deusa. E essa cidade, ela era conhecida pelos clubes, né, pelas apostas, pelos jogos e pelos clubes noturnos com prostitutas sagradas. E nessa cidade devastada pela sua moral, o cristianismo ele deu um passo tão grande para se converter na religião do mundo. Foi de Antioquia que o evangelho de Jesus Cristo se espalhou para todos os lugares, a partir de Antioquia. Olha só, pessoas que levaram o evangelho, pessoas anônimas, né? Não foram os apóstolos, foram pessoas anônimas que, nessa cidade que tinha tudo para dar errado, tornou-se um exemplo de missão. Essa cidade de Antioquia tornou-se um exemplo de missão. E esse grupo do qual nós hoje fazemos parte, que somos cristãos, fazemos parte através do batismo.
né? Começou bem pequeno, mas pela ação do Espírito Santo chegou até nós, né? Veja só, de Antioquia até os confins da terra. E aí, eu vou mais um passo adiante. Uma pessoa que nós já estudamos também no início de Atos. Vejam só que é tudo uma sequência. Se vocês repararem, a gente cada dia aumenta o nosso conhecimento, mas é uma sequência. Quem agora vai surgir de novo? Barnabé. Lembra do Barnabé lá no início de Atos, que vendeu as suas terras e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos? Então, porque havia pobreza, havia as dificuldades, e Barnabé, ele era uma pessoa extremamente generosa, muito bondosa. E ele, então, vendeu o seu campo e não quis saber do dinheiro, entregou tudo para os apóstolos para poder usar da maneira que eles julgassem melhor. E Barnabé, então, ficou sabendo desses cristãos lá em Antioquia. Então, a liderança de Jerusalém, a liderança lá, mandou, então, Barnabé ir até Antioquia. E não poderia ter mandado pessoa melhor. Por quê? Porque Barnabé, ele era um homem íntegro, ele era amoroso, generoso e sem a rigidez que alguns tinham na época em relação à religião judaica. Lembra que alguns dos apóstolos vão ter problemas uns com os outros em relação à circuncisão, em relação a guardar ou não a lei, né? Da forma como era. Então, Barnabé, ele não era uma pessoa rígida, não tinha essa rigidez da lei como alguns tinham. Então, não podia ser melhor pessoa do que Barnabé. E ele, então, chegou lá, ele não tinha aquela mentalidade fechada, estreita, ele chegou lá e quando ele viu aquele grupo de cristãos vivendo o evangelho de uma forma tão alegre e levando adiante para outras pessoas, ele não teve dúvida que aquilo era a ação do Espírito Santo. E ele, então, não só foi um grande pastor de almas para aquelas pessoas, mas ele foi buscar reforço. Olha só, era uma cidade grande, então precisava de alguém que também tivesse conhecimento das leis, que tivesse também a capacidade de argumentar com os judeus de tradição judaica e com os gentios em par de igualdade. E agora, quem vocês acham que Barnabé vai buscar? Saulo. Isso mesmo, Henriqueta. Barnabé vai buscar o Paulo de Tarso. Ah, vocês lembram do Paulo? Do Saulo que virou Paulo? Então, o que aconteceu com ele? Lá no capítulo 9. Ele se converteu, ele caiu, né? Ele ficou cego, né? Pela luz de Cristo que brilhou sobre a sua vida, mas algo importante acontece. Ninguém mais escuta falar de Paulo. Vocês escutaram alguma coisa? Não. Quantos anos já se passaram da conversão de Paulo? 9 anos. 9 anos que Paulo, o Saulo, estava onde mesmo? Na cidade dele, na cidade natal, porque os discípulos falaram, vai para a sua cidade e vai lá estudar, vai aprender, vai pregar ali, né? Ou seja, o que Jesus já tinha falado? Que o profeta não tem honra, senão não tem honra na sua terra. Mas Paulo teve que começar lá na sua terra, em Tarso. Ele teve que estudar, se preparar junto com os demais discípulos. E aí, quando ninguém queria não tinha confiança em Paulo, porque ele tinha perseguido os cristãos e tudo mais, quem é que dá um voto de confiança para Paulo? Barnabé.
E agora o Barnabé fala assim, ó, não tem outra pessoa que pode me ajudar do que o próprio Paulo. O Paulo tinha formação religiosa no judaísmo, o Paulo tinha conhecimento das leis, e o Paulo era uma pessoa muito estudada, e ele, então, podia discutir em pé de igualdade com os gentios. Então, o Barnabé estava ali, precisava de auxílio, ele soube quem buscar. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha numa igreja, quando a gente vê que a gente sozinho não pode fazer tudo. E, às vezes, a gente precisa se aliar com outras pessoas, buscar reforço, buscar ajuda. E Paulo e Barnabé, então, buscou em Paulo essa ajuda. E Barnabé foi um excelente pastor de almas. E ele foi um homem que teve essa capacidade de ver em outras pessoas a capacidade também de ensinar, de sair em missão e de convidar, dar um voto de confiança. E durante mais de um ano, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Olha só, gente, eu fiquei pensando, enquanto eu estava preparando o estudo, eu sei que aqui nós temos pessoas de várias comunidades, mas todos nós temos aqui um pastor, né, que acompanha a comunidade. Veja só como era a igreja de antigamente. Eles tinham uma liderança que ia, ficava um determinado tempo e depois ia embora. Então, quem tinha que continuar o trabalho era a liderança local, né? Então, precisava de formação de líderes. Com certeza, Paulo e Barnabé deixaram ali uma liderança preparada para dar continuidade. Por quê? Porque eles ficariam por um determinado tempo. Eles ficaram ali um bom tempo, um ano. Um ano eles trabalharam juntos e depois eles foram embora. Mas aquele trabalho, aquela semente do evangelho, ela continuou germinando e produzindo muitos frutos. Tanto que quando a gente estuda, né, quando eu fiz teologia, uma das coisas que a gente aprendia foi com a igreja de Antioquia, que foi a igreja que se expandiu para o mundo, né? A missão dela começa em Antioquia e dali para o mundo, né? E acontece outra coisa, que ali aparece, então, um profeta chamado Ágapo, e ele, então, profetizou que haveria uma grande fome, né, no mundo. E aí eles ficaram sabendo que os cristãos da Judéia estavam passando por muita necessidade. E essa comunidade, mesmo pequena em Antioquia, eles juntaram donativos, os recursos, cada um contribuiu com aquilo que podia e enviou suas ofertas e seus donativos para os cristãos na Judéia. Porque eles entenderam, olha só, mesmo no nascedouro de uma igreja, eles entenderam que corpo de Cristo é um todo e que se um sofre, todos sofrem com ele. E se um necessita de algo, há necessidade de todos se ajudarem. E eu achei, então, isso muito interessante para a gente pensar em algumas coisas, que eu acho que o texto de hoje, ele lança luz também para nós nos dias de hoje. O mundo de hoje, às vezes, a gente pensa assim, que está tudo perdido. A gente olha a política, às vezes, um caos, né? Justiça que nem sempre é justa, desigualdades sociais, discriminação, intolerância religiosa, violência de gênero, abandono, às vezes, das nossas crianças, abandono afetivo da família para as mídias eletrônicas, que é uma coisa que eu fico impressionada. Klaus e eu, nós tiramos uma semana de férias e às vezes eu ficava olhando crianças pequenas na praia com o celular ali, e a mãe na toalha lá, tomando sol com o celular, a mãe com o celular e a criança com o outro, ao invés de ter essa, como é que fala, gente? Essa interação. Interação.
a interação. Não, está ali cada um no seu mundo isolado, né? Esfriamento do amor, pobreza, fome, desemprego, pessoas sem teto. E aí eu fico perguntando, né? Diante de tudo isso, qual é o que esse texto quer nos trazer de luz para a gente pensar a vida de forma diferente? Aí uma das coisas que eu levantei para mim mesmo é que nenhuma causa está perdida, né? Nenhuma causa está perdida quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, porque o Espírito Santo ainda hoje continua sendo o mesmo, agindo de forma que às vezes a gente nem consegue explicar, abrindo portas onde estão fechadas e às vezes fechando outras que estão abertas. Outra coisa, que nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que cuida de nós e que quer que nós também sigamos as suas orientações. A outra coisa que eu coloco para mim também é que nós somos passageiros nesse mundo, mas como passageiros, nós precisamos fazer da nossa passagem um acontecimento que marque não só as nossas vidas, mas também daquelas que nos cercam. E terceiro, eu lanço uma pergunta para nós. Temos nós seguido a orientação do Espírito Santo em nossa vida? Pedimos a sua orientação? Se a gente não tem feito até agora, vamos sempre, né, estar colocando diante de Deus e fazer da agora para frente. Pedir que o Espírito Santo vai nos orientando, abrindo as fronteiras e nos dando também um coração aberto e sensível para a voz dele. Eu gosto muito de coisas, às vezes, pequenas da natureza, me ensinam muito. Esses dias eu estava falando acho que foi até com o meu genro, foi com o meu genro, de um pé de tomate que eu tenho aqui em casa. Durante já várias vezes, eu já comprei mudas, né, de tomate, plantei, e cuidava, e nunca foi para frente, nunca deu um tomate, sempre morria. E aí, depois de umas 2, 3 vezes, eu desisti, eu comprei semente. Também tentei plantar, não foi para frente. E é engraçado que num tijolo que eu tinha na beira do muro, nasceu ali um pezinho de tomate, todo esmirrado, muito fininho, com uma raiz tão feinha, que eu falei assim, isso aqui não vai dar em nada. Pensei assim, arranco isso? Aí eu falei assim, não, vou arrancar não. Lembrei da passagem de Jesus, que a gente deixa a semente crescer até ela ver o que vai dar. E aí eu deixei, continuei aguando. Gente, vocês não imaginam. Esse pé de tomate cresceu e deu cada um desse tamanho, 3 maduros, comi, e agora eu estou com 7 ou 8 tomates nesse pé esmirrado, que eu não dava nada por ele. Nasceu num tijolo, num buraco de tijolo, e fez ali uma volta no pneu, e está ali. E está uns tomates lindos. E eu fico assim, impressionada. E aí, outra coisa é meu pé de chuchu. O Matheus já tentou cortar a metade dele, tirar, ele vai para cima das roseiras, ele vai para tudo quanto é lugar. Ele cortou a metade, pois um fiozinho do chuchu, ele está tão bonito que hoje eu dei uma filmada no chuchu, acho que eu devo ter uns 25 a 30 chuchus grandes já no pé. E eu já colhi chuchu, vocês não imaginam o quanto de chuchu que eu já dei para os outros e que eu já colhi. Aí eu fiquei pensando hoje, como Deus é, que às vezes nas coisas que a gente não dá a mínima, a gente acha que não vai para frente, que aquilo não tem chance. Aí a natureza nos dá esse presente de milagre que acontece na nossa frente. E aí eu fico pensando,
como também sempre de novo acontece milagres na nossa vida, que a gente não plantou. Hoje, por exemplo, vou comer o tomate de algo que eu não plantei, mas que nasceu lá. O chuchu não, o chuchu eu plantei, mas não imaginei que ele fosse dar tanto, né? E de vez em quando o Klaus quer arrancar, quer cortar, e eu falo assim, não, eu tenho muita dó, porque eu acho bonito, né? Eu acho bonita a natureza, como que você regando, cuidando um pouquinho, como ela dá. E eu fico pensando, nós, né, nas mãos de Deus também, quantas e quantas vezes Deus nos presenteia com algo que nós não fizemos nada, nada para receber. E nós recebemos por pura graça, por pura misericórdia dele. Então, é isso que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer agora. E depois eu quero colocar uma música para vocês ouvirem, que vocês já ouviram uma vez, mas é do Barnabé de novo, para a gente fechar também o nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Noemi. Opa, pode falar, Simone. Sim, Me Simone. ouve? Eu só queria falar uma coisinha que eu achei legal, quando você estava falando do Ágapo, que predisse uma grande fome, né? O interessante que está aqui, que realmente aconteceu essa grande fome, né? Houve dificuldade, houve fome, né? E o interessante que aqui diz que os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E eles levaram para os presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo, e foi, né, compartilhado. E às vezes o que eu percebo é que assim a igreja do Senhor, às vezes ela fica tímida diante de uma situação difícil assim, né? Às vezes a gente fala assim, quem tem que resolver é o governo, quem tem que resolver, ajudar são os empresários, né? Eu, por exemplo, eu não posso ajudar, eu tenho pouco, né? Mas aqui o texto diz que foi a igreja, né? Eu achei isso interessante. E o nosso papel como igreja, né, como discípulos do Senhor Jesus, é exatamente esse, né, de fazer a diferença, né, como você falou aqui. Achei bem legal isso. E às vezes a gente como igreja, a gente se omite, a gente se fecha, né, sendo que o amor de Deus que está nos nossos corações, ele é suficiente para fazer com que a gente compartilhe aquilo que a gente tem, não jogue para o outro, né, que tem mais ou que deveria ser o responsável, né? E aqui foi bem claro que foi a igreja. Eu achei legal isso. Isso mesmo, Simone. Muito bom, muito bem lembrado. Mateus, que queria falar? Eu ia falar que quando estava ouvindo, eu estava lembrando daquela passagem que perguntam, algo bom pode vir de Nazaré? E aí, eu acho que daria para me perguntar, algo bom dá para vir de Antioquia, de uma cidade que tem uma fama tão depravada, ser o berço do cristianismo, né, do cristianismo, né, enfim, que o nome surgiu lá e a fé se desenvolveu lá. E aquela passagem que diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E eu amo isso, eu amo essa passagem porque eu acho que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vive um pouco, a gente vê que Deus trabalha dessa forma, de forma muito inesperada. E eu acho que é lindo poder ver isso em ação, tanto nos relatos da Bíblia, quanto hoje em dia também. E quando eu vi o tema, né, do estudo bíblico de hoje, eu também pensei, essa semana teve um vídeo de uma pastora que deu um bafafá, que ela falou que um cristão que se preze não devia levantar bandeira para negros, não deveria levantar bandeira para minorias,
que a nossa bandeira é Jesus Cristo, como se Jesus não tivesse ficado do lado dos oprimidos. E quando eu vi o tema, que era o Espírito Santo derruba as barreiras raciais e religiosas, eu pensei nisso também. Mas aí agora, e eu pensei, nossa, como absurdo eu proclamar um Cristo que não trabalha pela dignificação da vida humana mesmo. Mas agora eu também estava pensando o quanto essa pastora foi rechaçada e o quanto que ela foi ridicularizada pelos cristãos também, pelas pessoas que não concordavam com isso. E eu acho que quando a gente trabalha pela união, é isso que eu estava pensando muito durante esse estudo bíblico, a gente trabalha para fazer as coisas sempre com amor, explicando com amor e trabalhando na união com amor. Se Cristo une intolerantes, que eram os judeus tradicionais, não foi por meio de exposição, por meio da ridicularização, mas foi por meio do amor. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que está faltando muito, principalmente, né, dentro da internet, em que a terra é de ninguém. E acho que a gente é convidado a amar como Deus nos amou. Então a gente tem que também trabalhar para unir como Deus faz isso, como Cristo faz isso. É o que eu estava pensando. Muito bom, Matheus. Ótimo, ótimos exemplos que você trouxe também. Mais alguém? Ninguém mais? Então vamos, enquanto a gente... Vamos depois saindo aí na janelinha para a gente tirar uma foto. Vou pedir para o Klaus tirar a foto, ou o Matheus. Não sei se eu consigo. Enquanto isso, a gente coloca a música, o Klaus vai colocar a música do Barnabé. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é uma música bem bonita e de uma letra também muito boa mesmo. Então, vamos primeiro tirar a foto, né? Morgana, Henriqueta, Simone. Tirou? Tirou, Matheus? Então. Eu pensei que era o pai que ia tirar. Ah? Eu pensei que era o pai que ia tirar. Pai, você tira, por favor, porque para mim tá difícil aqui. Já tirei, gente. Então, tá bom. Então, vamos escutar a música, né, e prestar bem atenção, que é uma música bem bonita. Calma aí que eu me esqueci de um negócio aqui. Tem que botar o som. Compartilhar. E para não parar de rimar, eu quero te convidar a participar, com todo respeito, desse santo forfé e cantar comigo a história de um homem de Deus cujo nome era Barnabé. Tá. Só tá baixo. Bem, a gente passa bem, o outro caristia. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e refazia. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. As consolações, homem piedoso, cheio de temor e coragem, homem
cheio de temor e fé. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Muito bem. Então, chegando... Aí, o resume, né? A música resume um pouco a história do Barnabé e também do nosso estudo de hoje. Vou pedir para o Klaus orar, né? Encerrando esse momento, e já convido vocês para a semana que vem, capítulo 12 de Atos. Vamos continuar aprendendo com Atos dos Apóstolos, ver aquilo que Deus quer nos ensinar, que são os atos do Espírito Santo. Cada estudo a gente aprende uma coisinha nova, algo diferente. Para mim está sendo muito gratificante também estudar junto com vocês. Está sendo de muita aprendizagem também. Oremos. Nosso querido Deus, nós te agradecemos por novamente termos tido a oportunidade de lermos a tua palavra, agora meditarmos sobre ela e aprendermos mais sobre ela. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu chamaste algumas pessoas para derrubarem muros, os muros que existiam entre os judeus e os não-judeus dentro da vida da igreja cristã. Quantos e quantos judeus haviam se convertido à fé cristã, mas que tinham dificuldade de se desprender e, consequentemente, de não mais ter a lei judaica como referência, mas sim o amor de Jesus Cristo como referência. Nós te agradecemos, Senhor, porque também chamaste Barnabé para ser um pastor maravilhoso. Faz de cada uma e cada um de nós um pequeno Barnabé em sua comunidade, para que possamos também lá levar o evangelho do amor, o evangelho da graça. Agora te pedimos que tu nos acompanhes durante a noite, que enquanto estivermos dormindo, que também continues cuidando de nós, para que amanhã possamos novamente acordar e sermos gratos a ti pelo presente de um novo dia. É em nome de Jesus Cristo que oramos agradecidos e pedintes. Amém. Um bom final de semana para todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigada por todos, pela participação de todos. E até a próxima semana, se Deus quiser.